havia cessado o costume das mulheres. E riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, o meu marido, terei ainda esta alegria de ter um filho? Disse o Senhor a Abraão, e aqui então diz, notem bem, e aí vem um deles, lembra? Um deles, 3 homens, e aqui aparece o nome de Deus, e disse Jeová, ali, um deles, Abraão. Por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que ainda darei luz sendo velha? Quando Sara ouviu a notícia, ela fez a mesma coisa que Abraão. Ela deu gargalhadas. Ele diz, por que ela está rindo? Dizendo, ainda terei filho depois de velha? E o texto aqui é interessante, porque quando Sara ouve isso, ela diz, eu não fiz. Ele diz, fez sim. Mas notem só a palavra de Deus. Verso 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Existe algum impossível para Deus? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Queridos, a notícia era inacreditável. Todos aqueles que ouviam davam gargalhadas, porque era impossível. Sara disse, já cessou para mim a possibilidade de ter filhos. E notem, queridos, isso é algo bem verdadeiro. Sara era infértil, nós sabemos disto. Porque Abraão já teve um filho com Agar. Abraão podia ter filhos. Depois ainda Abraão voltou a casar-se e teve outros filhos. Abraão não tinha problema. O problema para ter filhos era de Sara. Durante toda a sua vida, Sara nunca pôde ter um filho. Mas é interessante, porque Sara é um caso singular. Outras mulheres na Bíblia também tiveram problema de fertilidade. Raquel não podia ter filhos. Mas Deus deu-lhes filhos, mas deu-lhe filho enquanto ela ainda era jovem. Rebeca também tinha problemas para ter filhos. Mas o seu esposo, o próprio Isaac, orou e Deus lhe deu filhos, ainda quando ela era jovem. Mas notem bem o caso de Sara. Durante toda a vida, ela nunca pôde ter filhos. Mas Deus não lhe deu filho quando era jovem. Deus esperou passar o tempo que a mulher pode ter filhos. Mas não passou o tempo assim de 1 ano. Se a mulher, ao chegar aos 50 anos, termina o período que ela pode ter filhos, Deus deixou passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Já fazia 40 anos que Sara nem sequer mais ovulava. 40 anos. Humanamente falando, uma mulher estéril, que ainda depois de 40 anos, que já terminou qualquer tipo de realidade física para poder ter um filho, isto é impossível. E porque era impossível, todos davam gargalhadas. Mas existe uma verdade. Para Deus não existe impossível. E esta mesma palavra que está aqui na Bíblia é a mesma que aparece no Evangelho. Quando Maria pergunta ao anjo Gabriel, como é que isso vai acontecer? Porque eu não conheço homem nenhum. Eu nunca tive relacionamento com nenhum homem. Como é que eu vou ficar grávida? Não é? E o anjo Gabriel enfatizou essa mesma verdade. Lucas capítulo 1, verso 37. Porque para Deus
não há impossível em todas as suas promessas. Queridos, Isaque era o filho da promessa. Isaque era um tipo, um símbolo de Cristo. O nascimento do filho prometido não era pela capacidade humana. O nascimento do filho prometido não era um resultado da ação humana. O nascimento do filho prometido era única e exclusivamente pelo poder de Deus. Ele nasceria numa situação impossível. E por isto é interessante notar que o sinal da aliança de Abraão foi exatamente no órgão masculino, que representava a capacidade do homem de gerar. Corta um pedaço, corta uma parte, porque a descendência não é pela tua capacidade, a descendência é pelo meu poder. Vai levar isso na sua carne para sempre, lembrando que não é você que vai gerar a semente prometida, sou eu que vou dar em situação impossível. E assim Isaque, no seu nascimento, simbolizou Cristo no seu nascimento. Porque para Deus não existe impossível em todas as suas promessas. Quando Ele promete, Ele cumpre. E nada pode impedir o Senhor de cumprir aquilo que Ele prometeu. E assim nasceu Isaque, o menino milagre. O menino que de gargalhada de incredulidade se transformou em motivo de riso, de alegria. E todos agora riram de alegria. E Sara, depois que está grávida, diz: agora todos irão se regozijar comigo, porque o Senhor me tirou a minha vergonha. Assim é Deus. E para isto Cristo nasceu. Para operar na nossa vida as impossíveis promessas de Deus e tirar da nossa vida todo motivo de vergonha e de tristeza. Mas é impossível consertar a minha vida. Para Deus não existe impossível. O Senhor quer produzir na nossa vida, como produziu na vida de Abraão e na vida de Sara, motivo de alegria. E agora não se irá mais, se riem de nós, melhor aquele que ri com Deus. Melhor aquele que ri com Deus. Não é aquele que ri por último, é aquele que ri com Deus. E Cristo nasceu para isto. Isaque foi este símbolo deste nascimento. E esta foi a primeira e maior experiência no contexto do nascimento do filho de Abraão. Isaque simbolizava o Messias que haveria de vir. E então, na sequência de Abraão, vamos passar agora para a próxima, nós passamos para a última experiência de Abraão com Deus. E a última e segunda profecia viva. O sacrifício de Isaque. Abraão agora já tinha quase 120 anos de idade. Por volta dos 118, por aí. Isaque tinha crescido. Era um jovem. Por volta dos seus 18 anos. Forte, vigoroso, alegria do seu pai. Aquilo que Abraão esperou toda a vida agora se tornou uma realidade. Aquele menino cresceu, temente a Deus, andando nos caminhos do Senhor. Ele era a semente prometida. E Deus falou: através dele eu vou te dar uma multidão de filhos. E Abraão agora estava feliz, realizado na vida dele. Até então que vem essa última experiência de Abraão com Deus. Gênesis capítulo 20, convidaria todos vocês a lermos juntos, abrir a Bíblia e ver esta última experiência de Deus com Abraão.
depois destas